Senhor Jesus, bom estarmos aqui. Aproveitando você tiver condição de ficar em pé, fica um pouquinho para a gente orar, amém? Vamos falar com o papai. Glória a Deus, clamor das causas impossíveis, porque para Deus nada é impossível, aleluia. Querido Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez aqui, Senhor amado, na tua presença, uma noite de clamor das causas impossíveis. E eu creio, Senhor, na sua palavra de tal maneira, que posso crer que essa noite, o Senhor dará resposta para aqueles, Pai, que precisam de uma resposta urgente. O Senhor dará resposta para aqueles que precisam de um milagre urgente. Porque o Senhor é o Deus que não dorme, o Senhor é o único Deus que não cochila, o Senhor é o único Deus que jamais volta atrás daquilo que o Senhor mesmo disse. Pai Santo, então, em nome de Jesus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos conduzir pela palavra, para nos conduzir agora, oh, aleluia, oh Pai querido, por esse caminho de sabedoria, ó Deus querido, para que toda a igreja possa entender, oh aleluia, a razão da sua fé. Sim, meu Deus, ó Espírito Santo, fique à vontade para falar comigo, ou para que eu possa transmitir para a igreja. Fique à vontade, Senhor, porque nós necessitamos da Tua presença. Não adianta irmos a qualquer lugar se a Tua presença não for conosco, Senhor. Ô Papai querido, então venha nesse momento nos ajudar a ir contigo amanhã, depois de amanhã, ou até a sua volta. Nos ajude, Espírito Santo, a continuar firmes, sem vacilar, caminhando na Tua presença, com a Tua presença em nós. Ô Espírito Santo, faça tudo o que te apraz aqui nessa noite, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e para a Tua glória, ó Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui têm a alegria de dizer: Jesus, eu te amo? Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Aleluia, se assente por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu estava lá por volta, sei lá, de meio-dia e pouco, 1 hora, conversando com o pastor Rafael. Eu estou tomando muito cuidado para eu não me deixar levar pelas emoções. São muitas emoções. Porque o Espírito Santo, ele nos quebranta. Eu disse aqui para vocês no domingo que, se eu for contar para vocês o que Deus tem me dado nesses dias, algumas das visões que Ele tem colocado no meu coração, assim, de olho aberto. Outras horas é visão de arrebatamento de espírito. Se eu contar para vocês, vocês vão ficar assustados. Então eu vou esperar o tempo de Deus para eu poder começar a compartilhar com vocês aquilo que Ele tem me mostrado. Só vou te dar uma data. Depois você pesquisa e interpreta de acordo com a palavra de Deus. Quando eu acordo de uma visão, que eu abro meus olhos, o Espírito Santo fala assim para mim, em voz audível. Não é uma coisa lá dentro, não, é que você escutando. 1420 dias. Marque essa data. Eu levantei todo tremo. Eu tive que dar desculpa no sábado à noite para uns irmãos que estavam lá em casa em uma reunião de alinhamento do ministério infantil. Eu disse que eu estava com indisposição estomacal e tal. Eu falei: Deus, o Senhor me perdoa, mas eu não posso abrir o que está acontecendo aqui. Eu não queria ficar com eles, eu não queria estar lá no meio deles. Eu tinha que ficar no meu quarto. E fui para lá, fiquei mais um tempo com o Senhor, desci lá para baixo de novo, depois subi para o meu quarto de novo. Eu falo subir porque minha casa é desnível. Então lá no fundo tem uns degraus para subir, amém? Não é que ela é sobradada não. Fui para o meu quarto de novo, e eu querendo ficar só lá dentro do quarto.
para ouvir mais alguma coisa do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Irmãos, tem sido muito forte para mim o que ele tem falado, mas eu ainda não posso falar tudo a vocês. Eu não recebi autorização para isso. Mas eu só vou dizer algo para você como igreja do Senhor. Se prepare. Se prepare, porque coisas muito boas estão por vir. Mas muitas coisas também que vão assustar muita gente também estão por vir. Vai vir as duas coisas, as boas e as ruins. Agora, se você estiver com Jesus, o que vai acontecer contigo? Coisas boas ou ruins? Boas, oh glória a Deus. Então, amados, te prepare, porque nós temos aí um curto prazo. Eu falo curto prazo porque já há algum tempo eu tenho falado para vocês de 2030. São apenas 4 anos e pouquinho para a gente chegar a 2030. E quando nós fecharmos 2030, pouco tempo resta para a igreja na terra. Não posso adiantar mais nada. João capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus. Só estou pesquisando outra coisa aqui para eu ler com você, mas João capítulo 4. Isso. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. E assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Amém? Glória a Deus. Hoje, clamor das causas impossíveis, e eu quero conversar com você mais um pouco sobre fé, sobre posicionamento para recebermos algo de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para esse encontro. Que maravilhoso encontro, que tremendo encontro, amém, amados? Que encontro maravilhoso, que encontro tremendo foi esse, para essa mulher. Quando acontece esse encontro, você já leu comigo, eu quero tentar explicar isso um pouquinho para você. E Jesus, esperando aquela mulher chegar naquele lugar, meio-dia, sol quente, escaldante, e ela chega, imagino, suada, porque da cidade ao poço era praticamente quase 1 quilômetro, e imagina isso, aquela mulher com aqueles, como é que eu vou falar, aqueles vasos de barro, pendurado em varas no seu pescoço, chegando lá para encher de água e ainda voltar com aquilo muito mais pesado. Agora ela chega, tem alguém lá esperando ela. Esse alguém, nada mais, nada menos, é o Senhor Jesus. Oh glória, amém? E quando ela começa o processo de tirar a água, Jesus fala para ela: dá-me de beber, me dá um pouco dessa água. E ela, olhando para Jesus, ela oferece aquilo que ela tinha sobrando dentro do seu coração. E o que ela tinha sobrando dentro do seu coração?
amargura, frieza. Ela tinha, sabe, tristeza abundante no seu coração, porque era uma mulher que vivia o tempo todo sendo desprezada, acusada. Ela reconhecia os erros que ela havia cometido, porém não havia solução para ela. O problema dela, para os olhos humanos, não havia solução. Não havia ninguém capaz de responder ou solucionar as questões dentro do coração daquela mulher. Porém, nós vamos continuar lendo e vamos ver o argumento dela com Jesus. Ela vai chegar um momento que ela vai dizer para o Senhor Jesus a seguinte coisa: nós aprendemos que é aqui nesse monte que devemos adorar, mas vocês, judeus, dizem que é no templo que se deve adorar, e a gente não sabe o que fazer. Eu estou procurando uma solução para o meu problema, para o meu pecado, para a acusação que está dentro de mim, essa amargura que me corrói, mas eu não encontro ninguém que possa me orientar para eu viver livre e ser liberta, ter uma nova vida. E Jesus então fala para ela algo maravilhoso. Por que aquele encontro? Porque ele sabia do sofrimento dela, sabia da condição dela e sabia que também no interior dela ela procurava uma solução, mas ninguém podia dar. E agora, nesse momento, Jesus olha para ela. Quando ele pede água, ela lhe dá uma resposta esquisita, sim ou não? Como sendo você judeu, judeuzinho aí, qualquer, imagina a amargura, imagina o tom de voz que deve ter saído da garganta daquela mulher. Como sendo tu, judeu, pede a mim água para beber? Detalhe que vai estar escrito por quê? Porque os judeus e samaritanos não se combinavam. Não vou entrar no detalhe da história porque leva tempo, a razão deles não se combinarem. Mas uma das razões era a questão da adoração. Um era descendente de Ismael, outro era descendente de Jacó. Agora, como é que fica essa situação? Vira briga, vira questão irresolvível até que Cristo chega. E ele então recebe aquela resposta amarga. Você é judeu, rapaz, como é que você conversa comigo? Como é que você pede água para mim que sou mulher samaritana? Jesus, com calma, eu imagino o timbre de voz dele. Se quiser acompanhando os versículos, pode acompanhar. Eu fico imaginando o timbre de voz dele. Se tu soubesse, quem te pede água, é você que pediria a mim? Como assim? Eu vou pedir água para você? Se é você que está pedindo água para mim, porque você não tem como tirar do poço água? Como é que você vai me dar água? Olha, essa água que você tira, legal, faz bem para o corpo. Você toma, bacana, se refrigera, se restaura, toma banho, faz comida, essencial essa água. Mas a água que eu te der, se você beber dela, vai começar a fluir dentro de você um rio. E esse rio, aleluia, ele não fica parado, ele jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Que encontro maravilhoso é esse? Ninguém que encontra Jesus, ninguém, antes e agora, nessa presente noite, ninguém que se encontra com Jesus permanece o mesmo. Ninguém jamais permanece o mesmo. Não tem jeito. Ou tem jeito? É impossível alguém ter um encontro com Jesus e permanecer o mesmo. A atitude dessa mulher me faz lembrar daquilo que nós falávamos domingo, sobre o cego de Jericó. Note que são duas pessoas diferentes. Uma samaritana que joga na cara de Jesus toda a amargura. O cego de Jericó, lá em Lucas 18, vai falar para nós uma outra história.
Ele está assentado, mendigando, esmolando, pedindo alguma coisa. Se puder, coloca lá para mim Lucas 18. Eu quero ler esse texto com a igreja. Amém, amados? Verso 43. Glória a Deus. Eu ia só ler esse verso 43, mas para a gente entender melhor, eu vou ter que ler o texto quase que todo aqui. Verso 36, por favor. Acompanha ali. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi com isso que nós encerramos domingo, foi? E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, perguntou. Eu fico pensando, será que o Espírito Santo ocultou de Jesus o problema do homem? Ou Jesus queria um posicionamento dele para que ele desse a resposta diante de todos? Eu penso na segunda hipótese. Eu penso que Jesus, claro, sabia que ele era cego. Porém, Jesus não fala para ele que vai curar. Não. Jesus parou, mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou. O que Jesus perguntou? O que você quer que eu lhe faça? Parece uma brincadeira. Parece uma brincadeira essa pergunta. Poxa, você chega aqui todo lascado, cheio de doença, cheio de problema, cheio de situações complicadas na sua vida conjugal, financeira, está tratando com medicamento caro, está gastando muita grana na farmácia, sobra pouco para ir no mercado, e você vem aqui e fala: Deus, me ajuda. E ele pergunta a você: o que você quer que eu te faça? Eu imagino aqui nesse ponto, querido, que o cego tinha outros tipos de problema além da cegueira. Ele tinha um outro tipo de problema, alguns problemas. Talvez ele tinha até problemas de saúde física, notória, que alguém olhasse para ele e iria ver algum outro problema de saúde. Talvez a situação dele era que a família também poderia estar dependendo das coisas que ele ganhava para ajudar o orçamento familiar. Eu não sei o que estava acontecendo. Isso é coisa que eu penso. Então Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu resolva o problema aí do seu corpo, a saúde, que você está com ferida, você está com diabetes, você está com osteoporose, você está com isso, mas o que você quer que eu faça por você? Senhor, abra os meus olhos, porque eu vendo, eu vou correr atrás. Eu vendo, eu vou correr atrás. Eu vou dar um jeito. E quando ele pergunta isso para o homem responde: eu quero ver. Sim ou não? Que eu possa ver de novo. Significa então que ele não era cego de nascença. Ele um dia viu e agora não estava vendo. E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Quem já teve a experiência de ver e ficar cego, deve ser horrível, sim ou não? É diferente de quem nasce cego, sim ou não? Agora, quem já viu, enxergou as coisas, já trabalhou, realizou coisas, agora não consegue mais por conta desse defeito visual, pelo amor de Deus, a pessoa entra em depressão. Talvez seria uma dessas questões que ele vivia, e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja de novo, porque se eu ver de novo, eu vou fazer a minha madeira lá virar uma cadeira, eu vou fazer a minha madeira virar uma mesa, eu vou capinar a roça, eu vou ganhar o meu sustento e não serei mais humilhado.
Mas imagina isso, agora os olhos dele abertos. Eu não sei por quanto tempo ele segue Jesus, mas está escrito bem assim. E quando ele tem os olhos abertos, Jesus continua indo com a multidão e ele segue Jesus. Oh, glória a Deus. Ninguém que tem um encontro com Jesus continua o mesmo. Jamais, a não ser se não quiser mudança de vida, a não ser se não quiser ser transformado, a não ser se quiser, querido, continuar andando sem Jesus. Só estão interessados naquilo que Jesus tem para oferecer, mas não na eternidade que já foi oferecida. Agora escuta, que coisa maravilhosa é essa? O cego agora anda com Jesus. Que coisa maravilhosa, que outro encontro maravilhoso foi esse, meu Deus do céu. Em seguida eu volto para a mulher samaritana, que quando Jesus esclarece para ela, olha aqui minha querida, olha, o templo lá em Jerusalém está lá, eles entram no templo, sim, adora lá e está correto, está perfeito, está beleza, mas você que não tem o templo para adorar, pode ser aqui no monte. Você que não tem o templo para entrar, pode ser no seu quarto. O templo não existe para você, não, mas onde você estiver, vai se tornar um templo de adoração, porque o templo de adoração será erguido dentro do teu coração. As amarguras vai sair, a raiva vai sair, a rejeição vai cair por terra, e você será uma nova criatura. Oh, glória a Deus, aleluia. Não tem como eu esquecer de Jesus falar para nós, se quisermos ser salvos, se quisermos viver o melhor dele nessa terra, nós temos que nos comportar como criança. Criança que sonha, ele pode tudo. Criança que sonha, ele vira Homem-Aranha, ele vira Super-Homem, ele vira de tudo um pouco o menino que sonha. Sim ou não? O menino que sonha, ele é polícia, ele é bombeiro. O menino que sonha, irmão, perceba para você ver, um menino saudável que sonha. Ele sonha todo dia, ele tem um sonho diferente. Eu lembro dos meus falando para mim o que eles pensavam na vida deles, o que eles queriam fazer e tal. No outro dia já vinha outro negócio. É aquela luta. Eles não sabem o que é. Mas ao menos estão o quê? Oh, glória. Porém nós hoje, diferente do que éramos, hoje somos. Então precisamos pensar não só como criança, porque Paulo também vai dizer para nós que nós temos que deixar de ser menino em algumas atitudes, de ser infantis em algumas atitudes, para ser maduros naquilo que queremos alcançar. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, veja bem, mas menino na malícia, meninos, sabe, nas coisas que são ruins, não guardar rancor como essa mulher guardou, não fazer as coisas erradas como ela fez. Vai lá, traga para mim o seu marido. E ela mentiu para ele? A samaritana mentiu para Jesus? Não. Senhor, tem marido? Não. Jesus ama aquela mulher, oh glória. Jesus ama todo aquele que confessa os seus erros e muda a história. Jesus ama aquele que reconhece onde está errado e abandona o erro e muda totalmente a história. Era impossível algum sacerdote, era impossível alguma pessoa daquela cidade de Samaria, era impossível alguma pessoa da cidade de Jerusalém, da grande Jerusalém, mudar a história daquele cego, mudar a história daquela mulher samaritana. Mas chegou alguém que se apresentou e disse: disseste bem, porque o que tens agora não é teu marido. Já tiveste 5. E você foi ficando viúva aí. Porém esse que está com você agora era casado, você é amante dele. Você está tendo um caso. Esse não é teu marido. Você vê
como que é terrível a gente pensar em divórcio, pensar em separação, a não ser quando a palavra de Deus nos dá esse direito. Mas bora aqui para o raciocínio. Esse que você tem agora não é teu marido. Mas é interessante que Jesus não condena ela, ou condena? Jesus condena ela? Diga comigo, quem encontra Jesus nunca mais é o mesmo. Ela desce do monte, ela vai embora, porém ela já vai gritando para todo mundo: encontrei alguém que falou toda a minha vida, sabe quem eu sou, e disse que eu posso adorar a Deus em qualquer lugar que eu estiver. Aleluia! Aleluia, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar que eu estiver, porque o templo está lá em Jerusalém, a gente não pode entrar lá. Então eu posso entrar no meu quarto adorar, eu posso adorar debaixo das árvores. Venham ver, venham e vejam e ouçam o que ele tem para dizer. Aquela mulher se tornou a maior evangelista de toda aquela região. E nós, o que estamos fazendo, é a minha pergunta. E nós, o que estamos fazendo? Nós queremos de Deus, mas e dar Deus para alguém? E levar Jesus para alguém? Você quer um milagre na sua vida? Lembre-se, acredite você, porque eu vou falar segundo a palavra de Deus. Acredite você. Você é a fonte de Deus na terra. Dentro de você flui um rio de águas vivas, e quanto mais você jorra na vida de alguém, mais água nova você tem dentro de você. Louvado seja Deus. Quanto mais você der Jesus para alguém, mais Jesus cresce dentro de você. Oh, aleluia. Então, se Jesus está crescendo dentro de você por meio do Espírito Santo, não tem como ficar aí dentro as dores, a enfermidade, a mágoa, a tristeza, o ódio. Não tem jeito de você sofrer essas coisas que o mundo sofre, porque a palavra de Deus vai dizer: nós não somos do mundo, nós somos de cima e não de baixo. Que dois encontros maravilhosos esse. Mas eu quero te falar do terceiro. Capítulo 3 de João. Jesus está falando com algumas pessoas e chega um momento que ele se aparta, fica sozinho. Claro que ele já sabia que havia alguém querendo falar com ele. Isso eu posso lhe garantir, porque o Espírito Santo falava para Jesus: sai um pouco, tem alguém querendo falar com você, e esse alguém é especial para mim. E Jesus se retira. E aí vai lá falar com ele quem, irmãos? No capítulo 3 de João. Já esqueceram? Fala assim: Nicodemos. Fala de novo: Nicodemos. De novo: Nicodemos. É para você não esquecer mesmo. Jesus. Oh, meu Deus. Está lá sentado. Nicodemos chega ao meio-dia também, igual a samaritana. Que hora que Nicodemo vai procurar Jesus? Quem lembra? Me ajuda. De noite, sim ou não? Oh, aleluia. De noite, para não ser visto por ninguém. Sim ou não? Ele vai ter com Jesus. E elogia Jesus. Ele está admirado com Jesus. Mas Jesus dá-lhe uma paulada. Olha, Jesus, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus dá essa paulada nele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Você não pode entrar no reino de Deus. E ele faz essa pergunta para Jesus: como pode um homem sendo velho voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que pode esse negócio acontecer? Vai lá para o verso 5, por favor. Aleluia. Jesus responde: em verdade eu lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, porque nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus não significa entrar no céu.
Quem está me entendendo? Entrar no reino de Deus, entrar nos planos dele aqui, agora. Porque ele mesmo disse: eu vim trazer a vós o reino de Deus. E o reino de Deus já está entre vós e está em vós. Meu Deus. Espera aí, querido. Eu tenho o reino dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu estou envolvido por esse reino. Puxa vida. Eu tenho ele dentro de mim, mas estou envolvido, e isso só é possível se eu nascer de novo. Agora, repito, quem tem um encontro com Jesus, jamais ele continua sendo a mesma pessoa. Amém? Repito, a mágoa vai embora, a inveja vai embora, o ódio vai embora, se aprende a perdoar. Tudo que é contrário ao que o Senhor Jesus ensina, você joga fora. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo dentro de você, que é o reino dele dentro de você, está dizendo: se você não for como criança, você não entra no meu reino. Criança briga na escola, tem pai bobo que vai lá querendo tirar satisfação com o professor, com o diretor e com o pai, com a mãe da outra criança. No outro dia, as crianças estão lá na escola fazendo o quê? Brincando tudo junto, sim ou não? E adiantou o quê? Sei lá, brigar, tirar satisfação? Nada. E ficou o quê? Ruim para nós que somos cristãos, e tirar satisfação, arrumar um converseiro à toa, sim ou não? Agora, meu Jesus, se não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Por que você não vai poder entrar no reino? Diga comigo assim: porque o reino não entrou primeiro em mim. Eu só posso viver na dimensão do reino se primeiro o reino de Deus entrou aqui dentro. Porque tudo começa de dentro para fora, sim ou não? Tudo começa daqui de dentro para fora. E quando eu começo a entender essas coisas, eu entendo que nascer de novo não é tomar um banho no rio, não é tomar banho na piscina, não é tomar um banho na cabeça, o batismo de aspersão, estou dizendo. Não é isso que faz você entrar no reino de Deus. O que faz nós entrarmos no reino de Deus e deixar o reino de Deus entrar em nós é quando nascemos de fato novamente. É quando temos um encontro com Jesus e a nossa história é mudada, a nossa personalidade é mudada, o nosso caráter é mudado, toda a maneira de pensar é transformado, porque a partir desse momento começamos a enxergar as coisas segundo os olhos do Cristo vivo. Aleluia! Aí eu recebo autoridade para expulsar demônios, eu recebo autoridade para curar enfermos, eu recebo autoridade para curar a mim mesmo, ordenando que enfermidade não tem direito de morar aqui, porque aqui já tem quem mora. Amém? Quem mora aí dentro? Pense numa criança de novo, por favor. Mas agora você é adulto. Essa criança é seu filho, sua filha, pequena. Eles não têm malícia, eles são inocentes. Está na rua brincando de bola, a menina, sei lá, correndo com a outra menina, brincando, está suada. Menina, vem para cá. Mamãe está com pressa, tem que tomar banho. Temos que ir para o culto, temos que ir para o aniversário. E chega lá. Eles olham para a cara da gente, aquela cara linda deles, santa, sem maldade. Mamãe, eu já estou limpa, eu nem suei. Quem aqui já aconteceu isso com seus filhos aqui? Aí, ó, olha. Mamãe, eu nem suei, mamãe, eu estou limpinho. Já aconteceu isso com vocês? E é interessante que na ótica deles, eles estão o quê? Limpos. E se você deixar, eles não tomam banho a semana inteira. Não sei porque a criança não gosta de banho.
E tem esses, irmão, que eles são tão puros de coração, que não estão nem aí, se estão com o calcanhar encardido aqui nesse vãozinho aqui, sabe? Estão nem aí, se está sem perfume, se a roupinha não está lá aquela chiqueza toda. Não está nem aí não. O negócio deles é viver. É viver, sim ou não? Para quem tem uma mente renovada em Cristo, nós tínhamos que pensar da mesma forma. Eu não quero saber. Lavado eu estou. Se a gente mudar um pouquinho a palavra, lavado eu já fui. Com o sangue de Jesus e pela sua palavra. Eu não quero mais saber o que vão pensar a meu respeito. Eu não quero mais saber, porque aqui dentro habita o Todo-Poderoso Espírito Santo. Oh, aleluia. E eu vou viver sem malícia. Eu vou viver numa simplicidade, embora tendo tudo. Porque aqueles que querem se mostrar rico é pobre. Sim ou não? Os que querem se aparecer é os mais odiados. Mas Jesus vai dizer: se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino, porque o meu reino não entra em você. E quando o reino entra, querido, começa a pensar comigo. A pessoa, eu cheguei a gelar, eu vou abrir esse comentário. Eu cheguei a gelar quando Deus mandou falar com o menino, pregando numa igreja lá em Rio Preto. Deus está me dizendo que vai curar você. Você vai ficar legal. O menino estava amarelinho, branquinho, sei lá o que tal. Só sei que não tinha cor. Alto. Andando até assim, ó, de magreza, fraquinho. Aí a esposa chorando. O filho chorando. A sogra chorando. E eu tive a curiosidade de perguntar, porque Deus não me falou o que era. O que você tem? Poxa, eu estou tentando lembrar o nome aqui. Essa doença no sangue, esse câncer no sangue, leucemia. Hã? É leucemia ou neucemia? Leucemia. Me deu um gelo por dentro, irmão, um medo. Porque eu vi a situação do menino. E mãe, melhor, a esposa chorando, a sogra chorando, o filho chorando, porque ouviu aquela palavra. Eu falei: Jesus amado, o Senhor me bota em cada rolo. Olha aí agora. Se o Senhor não fazer, você está pensando que eu não falei isso para ele? Eu falei isso para ele. Se o Senhor não fazer, eu vou passar por mentiroso, mas o senhor também. Ou não é? Vai ser dois mentirosos, eu e o senhor. E aí? Vim para casa, oração, jejum. Daí me ligam de lá de Rio Preto: pastor, foi internado, passando muito mal. Eu falei: Jesus. Será, meu pai? O que vai acontecer? Não, eu não vou ser envergonhado, nem o senhor pode ser envergonhado. Se eu tivesse falado no nome da igreja, se eu tivesse falado no meu nome, no nome dos obreiros, estava tudo beleza, eu errei mesmo. Agora, eu não falei no meu nome, eu falei foi no teu nome que me mandou ir para curar os enfermos e expulsar capeta. Esse menino, meu Deus, agora está lá na UTI. Hoje eu recebo a notícia. Ele já faz uns dias que está no quarto, já faz uns 15 dias que está no quarto. Os médicos estão surpresos ver como que ele está se recuperando. Escutem, queridos. Eu creio que aquele menino naquela noite, ele teve um encontro com Jesus, mas o Senhor Jesus não curou ele na hora.
Talvez Jesus queria até provar um pouco mais da minha fé. E como é que eu vou deixar uma situação dessa barato? Não vou. Falei, se o Senhor quiser me levar, quiser me matar, só não me lança no inferno. Mas só estou obedecendo a sua palavra. Eu só estou obedecendo a sua palavra, que mandou eu ir e curar os doentes. E se foi o Senhor que me deu a visão para falar para ele que estava curando, então o Senhor precisa cumprir. Eu vou repetir, Senhor, porque senão seremos dois mentirosos. Talvez você nunca teve coragem para falar assim com Deus, porque a sua intimidade com Ele também é rasa. Estão me entendendo ou não? E Ele quer que você se aprofunde. Oh, aleluia. Ele não quer que você tenha um encontro com Ele e continue sendo a mesma pessoa. Ô irmã, como é que você chama mesmo? Você que está aí fora. Ana. Bem feito para você. É ou não é? Agora tem que ficar lá fora cuidando da criança que fica correndo. Pode aplaudir Jesus. Ah não, essa palma está muito fraca para ele. Mas é melhor assim? Bem melhor? Quem estava aqui domingo e ouviu o testemunho dessa mãe? Quem não estava, saiba que esse menino quebrou o fêmur com 9 meses de idade. E aí paralisou as perninhas dele, ficou com trauma, não sei o que aconteceu. Mas eu só sei de uma coisa, naquele sábado, segundo dia da campanha, a mãe trouxe essa criança para a gente orar. Me sentei aqui em cima dessa caixa, peguei aquele neném no colo. Enquanto a mãe estava falando comigo, a minha mão automaticamente fechou em volta da perna esquerda dele. E eu comecei a falar, Deus, levanta essa criança. Fui ali, botei a criança, a mãe ficou perto. Falei, não, mãe, some daqui. Fui até grosso com ela. Para lá, mãe. Botei a criança aqui, soltei. Ela falou assim, ele não anda, pastor. Eu falei, sim, uai, mas que fé é essa? Está andando, mãe? Está subindo a rampa aí esse neném? Fala assim, nesse ministério tem milagres. Eu não sei o milagre que você está precisando aqui hoje, mas lembra disso. Essa mulher samaritana, esse cego que eu falei domingo, estou repetindo dele hoje. Eles não ficaram sentados esperando, principalmente o cego. Quem é que está passando aí? Esse barulho todo, quem é? É Jesus. Que? Aquele um lá de Nazaré? É ele mesmo. Aquele que curou os 10 leprosos? Mas ele não via, mas ele aquele que curou os 10 leprosos? Aquele que curou a mulher do fluxo de sangue é esse mesmo. Não, pera aí. Jesus! Ele começa a gritar, querido, por quê? Porque ele sabia que a esperança dele estava passando por ali. O que você quer que eu te faça? Talvez Jesus está perguntando isso para a gente. Você tem tanto problema para ser resolvido, mas não especifica nenhum para ele. Talvez você tenha tanto problema que gostaria ou quer que ele resolva, mas não aponta nenhum para ele. Ah, Senhor, está tudo dentro da caixa aí. Veja aí o que o Senhor pode fazer para mim. Está tudo escrito aí dentro da caixa aí, ó. Não tem nem a coragem de abrir a caixa e pegar o papel que você já anotou todos os teus problemas e falar, Senhor, olha, são 80 problemas, mas tem 2 aqui, Senhor, que eu tenho urgência neles. Quem está me entendendo aqui? A gente bota tudo dentro da caixa, bagunça todos os papéis dos pedidos e quer que Deus responda. Ele está perguntando, o que é que você quer que eu faça por você aqui nessa terça-feira? Pergunta a você, me responda. Por favor, sem medo de errar. Se errar, não tem problema. Quem acredita que Nicodemos foi salvo? Porque ele teve um encontro com Jesus, mas não seguiu Jesus, seguiu? Quem acredita que ele foi salvo?
Levanta a mão. Só uma levantou a mão, acreditando que Nicodemos foi salvo. Ah, meu Deus. Escuta. Coloca para mim, por favor, João 4:44. Porque esse encontro bagunçou a cabeça de Nicodemos. Não bagunçou, não? Bagunçou ou não bagunçou? Você tem que nascer de novo. O cara fica doido. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria. Bom, vamos pensar nessa questão de Nicodemos, como é que ele ia crer em Jesus como profeta de Israel, sendo que Jesus veio de um lugar que nunca se levantou profeta, que era Nazaré. Então, eu acredito que Nicodemos tinha aí uma razão para não segui-lo. Verso 50. Não, capítulo 3 agora. Capítulo 3 agora, por favor. Deixa eu ver. Leandro, me perdoe. É o capítulo 4 mesmo, 50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Espera, gente. Eu estou falando de milagres aqui, sim ou não? Eu não vou entrar nos detalhes agora, não. Conta o meu tempo lá. Estou até parando de pregar já. Mas se alguém tem um encontro com Jesus, e ele crê e vai crendo, ele vai viver o milagre, sim ou não? Se você nessa noite está ouvindo essa palavra, está crendo, você vai e vai viver o milagre. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu confirmar outro texto aqui, por favor. Me dá só um tempinho aí. Oh, glória a Deus. Eu preciso fechar isso com você, para você sair daqui pisando o chifre do capeta sem furar o pé. Aleluia. Amém? Você tem que sair daqui pisando a cabeça dele, pisar o chifre dele, sem causar dano na sua vida. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Meu Senhor. Oh, meu Pai amado. Deixa eu pegar aqui, posso estar errado, meu Pai do céu. Eu quero outro versículo agora, por favor. João 19. Aleluia, e nós estamos encerrando. João 19. Oh, aleluia. Mas antes eu quero lembrar você. Quando estavam planejando prender Jesus e já condená-lo sem julgamento, Nicodemos se apresentou e falou assim: não é costume nosso fazer isso. Se querem condená-lo, traga e julguem ele. Depois do primeiro encontro, o segundo encontro não houve ainda, mas ele defende Jesus diante do sinédrio, correndo o risco de ser banido do sinédrio. E agora aqui, no capítulo 19 de João, o verso de número 38. Veja isso. Depois disso, depois da morte de Jesus na cruz, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, e ele também fazia parte, não do sinédrio, mas da congregação dos fariseus. Amém? E agora ele vai a Pilatos, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Quem aparece no 39? E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite,
também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Ora, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Onde estava Nicodemos agora? Tirando Jesus da cruz junto com José de Arimateia. Ele não queria mais saber do sinédrio. Ele não queria saber mais do respeito que ele tinha dentro daquele sinédrio. Não, entre os fariseus, ele não quis mais saber, porque ele teve um encontro com Jesus naquela noite. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no meu reino. Oh, aleluia. Agora ele defende Jesus diante da reunião dos maiorais de Jerusalém. E agora, Cristo morto, José de Arimateia já era assumido como discípulo dele. Agora vem Nicodemos juntos. Espera aí, você não está sozinho nessa. Eu também estou abandonando esse negócio. Eu também estou abandonando esse negócio. Eu estou abandonando o sinédrio. Eu estou abandonando o farisaísmo. Eu estou abandonando os maus pensamentos. Porque eu entendi que necessito nascer de novo. Eu entendi que necessito nascer de novo para entrar no reino desse Jesus Cristo, que foi morto de forma inocente, mas eu agora creio nele. Oh, aleluia. Nicodemos se converte. E Nicodemos escreve um livro a respeito da noite que ele tem com Jesus, até o dia que ele tira Jesus da cruz. Depois ele conta os anos seguintes, vivendo depois da morte de Cristo. Ele conta toda uma história. Tirar esse livro da Bíblia, que pena. Que pecado. O livro de Nicodemos tinha que estar na Bíblia. Porque ele vai te contar coisas que você não sabe, que não está escrito aqui. Ele vai descrever as experiências que ele tem com o Espírito Santo depois daquele dia. Porque quem encontra com Jesus jamais continua o mesmo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem tem um encontro com Jesus jamais continua o mesmo. Portanto, se a tua vida não mudou ainda, é porque ainda você não permitiu o Espírito Santo entrar aí dentro. Se a sua vida ainda não foi transformada e você ainda vive do seu jeito antigo, é porque ainda Jesus não mora com você. E não adianta pôr lá o louvor na tua casa. Entra na minha casa. Daqui a pouco tem lá um tum junto. Serve a dois senhores? Não, ele não divide. Quem quer ser salvo? Estou perguntando a maior pergunta talvez da sua vida. Quem quer nascer de novo para entrar no reino de Deus aqui? Porque se você entrar no reino dele, é porque o reino dele já entrou em você. E se esse reino entrou dentro de você, eu posso garantir uma coisa para você. Você vai deixar de gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Você vai deixar de viver deprimido, oprimido. A depressão vai embora, as angústias vão embora. As mágoas vão embora. Você crê nisso ou não? Aí então você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não aceito mais isso que está aqui dentro de mim, não. Eu aceito o Senhor entrar em mim agora. Já criei, já batizei, mas ainda não mudei. É hora de mudança, para viver o melhor de Deus ainda nessa terra. Para as pessoas olharem para você e falar: meu Deus, como que você é diferente? Nossa, como que você mudou? Nas rodinhas de amigos você só contava besteira, contava aquelas piadas indecentes, falava da vida dos outros. E agora, você só fala de Jesus, você só conta coisas boas.
Nossa, a gente ia na sua casa, era até ruim ir lá, ou é até ruim receber você na nossa casa, porque você não tinha assunto, era só depressão, reclamando da vida, reclamando dos problemas. Eu vi alguém cutucando aí. Sabe por que a gente não recebe a cura? Eu tenho falado incansavelmente. A gente reclama mais do que crê. Ai, porque eu estou com dor aqui. Ai, eu estou com dor aqui. Ai, eu estou com dor aqui. Nossa, eu não estou podendo botar meus pés no chão porque o tornozelo está todo inchado. Vai se lascar mesmo. Vai se lascar mesmo. Com todo carinho, eu engrossei a voz para falar um dia com a Tiele. Dar leite para essas crianças, lá na fazenda. E as crianças não podiam tomar leite. Principalmente tirado direto da teta da vaca. Era ou não era? Chocolate podia comer? Pão francês podia comer? Nada. E hoje? Come tudo? Come de tudo. Mas você sabe o que é legal? Foi ele, o Lourenço. Falou para a mãe dele ali sentado: ô mãe, me leva lá para esse pastor orar para mim, que eu gostei dele, hein? Foi isso mais ou menos? Foi desse jeito que ele falou para você? Eu gostei desse pastor aí, hein? Ele vai orar para mim, eu vou ficar curado. Oh. Olha aí onde nasceu a fé, no coraçãozinho de uma. Trouxe aqui para mim, fiquei sabendo do problema. Falei, não vou orar para você aqui agora desse jeito não. Quero fazer melhor. Eu quero ir lá na fazenda. Falei, tua fazenda? Falei, não, é do meu avô, pastor. Eu vou lá na fazenda do teu avô. Eu quero orar por você lá. E quando nós terminar de orar, vou te levar para o curral. Você me leva para o curral. E você vai botar o chocolate lá dentro, o Todd lá, sei lá o que, dentro do teu copo, que você disse que quer fazer espuminha para fazer bigode. Falou desde ele para mim. Ele tinha vontade de fazer bigodinho com leite. E fomos lá orar. Ela preocupada, ai meu Deus. Eu falei, você toma juízo, menina, cadê sua fé? Você não atrapalha a fé dele e a minha não, hein? Pelo amor de Deus. Falei para a mãe dela. Ai, pastor. Eu falei, ô dona Maria, eu não sabia o nome dela. Falei, dona Maria, fica quieta aí. Deixa eu levar a criança lá. Quer dizer, ele que estava me conduzindo para o curral. Se der algum problema, a gente corre. Mas você acha que eu ia ter dúvida que Deus não ia fazer? Foi lá, irmão, pensa na mãozinha dele, pequenininha, naquele tetão da vaca. E fez aquele espumeiro e pum. E a mãe, oh Jesus, misericórdia. Oh Jesus, misericórdia. A avó lá, sem sabedoria de nada. Oh, minha Nossa Senhora Aparecida, põe a mão e... Oh. Aqui não tem nada disso não, aqui tem Jesus que faz milagre. Irmão, aquele menino bebeu leite e volta lá na fazenda toda semana que pode, que a mãe pode levar ou deixar lá, bebe leite tirado lá na hora e nunca mais ficou doente. Você internava ele por conta de quando ele escondido comia alguma coisa assim, você tinha que levar para o hospital, ficava internado? Ela que começou primeiro, como é que é? Os dois. Aí os dois passavam mal. Uma bolacha ela comeu, passou mal. Aí empolava tudo. Diarreia. Lá vai para o hospital. Aí gastar dinheiro com o médico. Aí gastar dinheiro com medicamento. Meu Jesus. Chegou a gastar, chegou a gastar quanto com eles assim, num mês assim na farmácia? 4,5. Ela bebia esse leite. E agora ela bebe qual leite? Dá o de vaca lá, menina. Ah, não gosta. Pode tirar o leite da teta lá da vaca e dar para ela. Ele já está comendo de tudo mesmo? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, queridos? Eu brinquei com a irmã Ana. É neta sua, né?
Bem feito para você. Por que eu brinquei com ela? O sonho dela era ver essa criança correndo, andando. Acredito que era da vovó também. Era ou não era? Aí me manda um vídeo lá, foi no sábado, depois vai para casa, no domingo já levantou correndo, gravou um vídeo lá na sala, o menininho correndo lá na sala, olha aí, pastor. Ah, irmão, quem não chora? Eu estou falando para você de milagres aqui nessa noite. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, tenha hoje. E se você já teve e ainda a sua vida não mudou, é porque você não teve realmente esse encontro com Ele. Amém, amados? Se você sai daqui pensando no erro, sai daqui já fazendo a coisa errada, sai daqui falando mal dos outros, sai daqui pensando mal dos outros, sai daqui com ódio no coração, não, o reino não entrou aí dentro ainda. Porque quem tem um encontro com Jesus, jamais ele continua o mesmo. Fique de pé, por favor. Mestre, eu preciso de um milagre. Eu sei que muitos de nós precisamos de um milagre. Eu sei que muitos de nós estamos precisando de um milagre. Talvez não um, como eu disse, vários. Tira da caixa agora. No mínimo 2 que você mais precisa, que você tem mais urgência. No mínimo 2. Fala, Deus, é esse e esse. Os urgentes da minha vida, do meu coração, é esse aqui. Fala para Ele, Senhor, são esses 2 milagres. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo, Senhor, aqui esta noite. Noite de causas impossíveis. Eu quero uma resposta de acordo com a tua palavra. Eu profetizo para mim mesmo. Fala isso para você. Eu profetizo para mim mesmo. Eu vou viver o melhor do Senhor na minha vida. Eu vou viver o milagre da cura nos meus ossos, no meu sangue. Eu vou viver o milagre da cura em qualquer órgão que está afetado. Eu vou viver o milagre da prosperidade. Eu vou viver o milagre. Começa a declarar para você mesmo. Essas 2 coisas, no mínimo 2 coisas. 2 coisas que você tirou da caixa hoje. Fala para Ele assim, está aqui, ó, diante do Senhor. Eu preciso desse milagre. Eu estou aqui, Senhor, sem enxergar direito, como o cego de Jericó. Eu estou como o cego de Jericó, não consigo ver a solução. Eu estou cego para isso. Mas o Senhor tem a visão completa. Então me dê o meu milagre. Ah, eu quero o meu milagre. Jesus não vai exigir nada de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para você que crê nele não pereça. Então pare de perecer. E não perecendo aqui, depois você vai alcançar a vida eterna. Oh, aralabaçou de cantar alamachá. Oh, aleluia. Lembre-se, Jesus dizendo: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Aleluia. Tudo que Ele exige de você é que você abra a porta do teu coração, que só tem maçaneta e chave pelo lado de dentro, e Ele vai entrar. E se Ele entrar, Ele vai jogar para fora tudo que não pertence a Ele ou ao reino dele. Porque quando Ele jogar tudo para fora, o que é seu ou é do mundo,
Ele vai estabelecer o reino dele dentro da sua vida. E estabelecendo o reino dele aí dentro do seu coração, na sua mente, você vai começar a viver o melhor de Deus. Você começará a viver o melhor de Deus. Pai, em nome de Jesus agora, eu coloco todos que estão aqui dentro debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Eu coloco todos agora, Senhor, com seus problemas. Que no mínimo, Senhor, esses 2 pedidos especiais, urgentes, que estão colocando diante do Senhor. Mas coloco também essas pessoas que podem estar me assistindo agora, ou poderão me assistir depois. Pai, olha agora para a necessidade dessas pessoas. Se é doença, debaixo do nome de Jesus, do qual estou recebendo a autoridade que Ele me deu, porque eu recebi dele a autoridade, poder para expulsar demônios e curar enfermos. É o que está escrito na sua palavra, e eu tomo posse disso para a minha vida, para que essas pessoas, Senhor, depois dessa oração, sejam curadas, porque eu estou usando aqui o nome de Cristo Jesus, o ungido vivo do Senhor, o que morreu, mas ressuscitou, está sentado à tua direita, ó Deus. Aleluia. E diz a sua palavra que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Pode aqui, Senhor, ter corações agora arrependidos, contristados, talvez até envergonhado por não receber o milagre já há muito tempo atrás. Está sentindo uma aflição, mas a palavra também diz que foi bom ser nós afligidos para poder confiar mais em Ti. Senhor, aqui está essa igreja que é sua, comprada pelo sangue de Jesus, e é nesse nome, o nome de Jesus Cristo, que eu começo a ordenar que toda enfermidade perde agora o direito de estar nesse corpo. Toda enfermidade agora perde o direito de estar nesse corpo agora. Sai daí agora. Doença no sangue, nos ossos, nos nervos, em cada órgão desse corpo, sai agora. Caroços, comece a se desprender e desapareça. Querido Deus, eu estou usando o nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu e na terra e embaixo da terra. Satanás dos infernos, você colocou dúvida, medo nessa pessoa, e por isso essa pessoa ficou doente emocionalmente. Essa pessoa está doente no seu emocional, ela não consegue caminhar livre, ela não consegue caminhar com alegria para uma grande vitória que lhe está proposta. Sai daí agora. Leve essa opressão, depressão, acusação, angústia. Sai daí agora, em nome de Jesus. E receba a minha ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, que está sentado, exaltado ao lado do meu Deus. Pega o câncer, pega a infecção, pegue as inflamações nas articulações agora, porque são todas suas. Sai com elas daí agora, em nome do Senhor Jesus. Sai com elas daí agora. Sai com elas daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai agora. Sai agora. Sai a dor. Toda acusação que você colocou na mente dessa pessoa, sai também agora. Sai agora. Sai agora. Esse esfriamento espiritual que você colocou, sai agora. Porque meu Deus é fogo. Meu Deus é fogo, oh aleluia.
Ele vai aquecer essa alma, Ele vai aquecer esse coração. Essa pessoa vai embora daqui hoje curada. Essa pessoa vai embora daqui hoje pronta para voltar na quinta-feira, para recarregar mais ainda a sua fé. Em nome de Jesus, vai haver mais testemunhos aqui, Senhor, na vida dessas pessoas. Vai haver testemunho de milagre, vai haver testemunhos, ó Deus, de cura e libertação. Vai haver mais testemunhos aqui, Senhor, de portas abertas, de prosperidade. Vai haver testemunhos aqui, Senhor, ó Pai querido, para a tua glória. Aquilo que era oculto para essa pessoa começará a ficar claro. Vai acontecer, meu Deus, um novo entendimento. Eu profetizo que a sabedoria do céu vai descer nesse coração, na mente dessa pessoa, e ela vai receber agora o toque curador, renovador do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo que nesse encontro dessa noite, a partir de agora, se você permitir, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. Porque quem encontra com Jesus tem mudança de vida. Quem se encontra com Jesus pensa diferente. Quem tem um encontro com Jesus é curado, é liberto. Quem tem um encontro com Jesus nasce de novo. Oh, aleluia. Receba de Deus. Receba de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro o seu milagre. Amém? Quem pode aplaudir Jesus? Faça mais bonito para Ele. Faça mais bonito para Ele. É para Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor. Isso é para Ele. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Uma revelação Deus me deu aqui agora, para uma pessoa que falou assim: será que Ele não vai revelar hoje? Eu quero trazer uma notícia muito carinhosa para você. Eu não revelo nada, eu só falo o que Deus manda falar. E essa noite Ele não mandou eu falar com ninguém, a não ser com você que pensou dessa forma. E Ele manda te dar um recadinho simples. A revelação lhe foi dada essa noite. Quem tem um encontro com Jesus jamais será o mesmo. Quinta-feira a gente se encontra novamente. Amém? Domingo próximo é o primeiro domingo do mês. Nós vamos ter a Santa Ceia esse mês, no segundo domingo. Amém, amados? A gente vai voltar no segundo domingo do mês, esse mês agora. Aí de qualquer outra mudança que houver nos próximos meses, a gente vai avisando em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vou deixar mais uma vez um apelo aqui para todas as mulheres. Venham estar conosco nas noites de segunda-feira, às 19h30, para um ensaio, para você estar cantando. E não é só cantar, vocês vão aprender a orar, a interceder pelas suas casas, pela vossa vida, pela nossa cidade, pelos seus negócios. Amém, amado? Se você tem um tempo, vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu profetizo que amanhã, quarta-feira, será uma quarta-feira de portas abertas. Eu profetizo que amanhã, quando você tomar aquele remédio que você tem que tomar todo dia cedo, você vai passar mal, porque você não vai mais precisar desse remédio, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que essa semana, você ainda, até o final dela, você vai ver coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai te surpreender. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Meu coração está cheio dessa palavra para liberar para você. Meu coração está cheio dessa palavra para liberar para você. Ainda essa semana você pode ser surpreendido pelo poder de Deus na sua vida, na sua casa. Ainda essa semana você pode ser surpreendido pela glória de Deus lá dentro daquele quarto. Aleluia! Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yes! Deus abençoe.